Boa tarde, minha querida Marisa, meu bom Luiz. Obrigado pela generosidade de vocês, pelo carinho de vocês, pela amizade e por essa interação, esse entendimento que a gente tem aqui e por me acolher aqui para passar essas mensagens na medida das nossas possibilidades. Meu muito obrigado a todos vocês. E boa tarde também aos nossos queridos ouvintes. E vamos, para a nossa pauta de hoje. Irrigação corre perigo. O canal revestido que leva água para o perímetro irrigado do Denox em Livramento, um projeto que alavancou a economia de Livramento, inclusive o comércio, que vive muito da renda da produção agrícola, apresenta suspeita de infiltração que pode causar ruptura por falta de manutenção. O alerta, como acabamos de ver aqui no jornal, no resumo da Câmara, é do vereador Josemar Miranda, feito na sessão da última sexta-feira, 16 de junho. Eu estive lá no canal ontem e também achei que a situação, de fato, requer uma perícia técnica urgente para a devida prevenção. Aparentemente, a gente não vê assim, um sinal de rompimento iminente, mas o risco é muito alto e só uma perícia vai poder avaliar melhor. Afinal de contas, esse canal é da década de 80, ou seja, tem bem mais de 30 anos. E o vereador se perturbou tanto com o assunto que propôs aos usuários que pedissem a intermediação de deputados em troca de votos. Foi, em síntese, o que ele quis dizer quando sugeriu que os usuários, suas famílias, apoiassem o deputado para que eles possam fazer essa intermediação. Isso é uma coisa horrorosa, porque não é preciso fazer essa troca, É obrigação do parlamentar fazer essas intermediações e, antes de tudo, é preciso responsabilizar e cobrar a ação de quem cuida do canal, que, ao que consta, é a DIB, Associação do Distrito Irrigado do Brumado. Bate-boca na Câmara. Vimos também no resumo aqui da sessão de sexta-feira. Esse bate-boca horroroso, que eu chamei aqui também de bate-barba, que é outro significado da expressão. E os eleitores de Livramento, ao invés de darem risadas, como alguns dão, outros ficam indignados, eles precisam ir à Câmara para ver espetáculos horrorosos como esse, da última sexta-feira, quando a sessão teve de ser encerrada devido à altercação entre dois nobres colegas. Altercação é uma palavra difícil e bonita, mas significa, no popular, bate-boca, briga, bate-barba, entre outros. E foi entre as suas excelências, como vimos, o Josemar Miranda e Joaquim da Silva. Zemar criticou, no papel dele de parlamentar, de representante daquela comunidade, de morador daquela comunidade, criticou a infraestrutura da festa junina lá na Rua do Arião, que tem uma parafernália toda de som, de não sei o quê, mas ele citou falhas que são inaceitáveis, como a falta de sanitários químicos. Multidões transitam por lá esses dias e não tem um sanitário ou melhor, não tem os sanitários químicos. Isso expõe os moradores, os visitantes, os frequentadores da festa a constrangimentos e ao mau cheiro, E o Joaquim não gostou da crítica de Josemar e quis ensinar o colega como elogiar o prefeito ao invés de criticar. Coisa mais absurda, Diz ele que, ao invés de criticar, o colega deveria elogiar o prefeito pela parte boa da festa. Desde quando a gente precisa elogiar a autoridade, o gestor que tem a obrigação de fazer as coisas? Não tem a obrigação de elogiar, não, a não ser os puxa-sacos,
E Zé Mar, nessa altura, reagiu, né? E o pau quebrou, né? O presidente precisou encerrar a sessão. Não foi possível ter continuidade. Novo tipo de água. É vergonhoso políticos em Livramento, como Joaquim da Silva e outros, não é ele sozinho, insistirem em pongar, em se dizer intermediários e até autores da obra do governo do Estado e outras obras, mas essa em especial, que é a que levou a água para o distrito de Iguatemi, esperada pela população ao longo de anos. Se tinha tantos padrinhos, por que demorou tanto? Foram mais de 30 anos, né? E o mérito, nesse caso, justiça seja feita, é exclusiva, na minha opinião, do então governador Rui Costa. E para agravar, o vereador Joaquim da Silva, pela alfabetização incompleta, ele mudou até a natureza da água. De potável, que quer dizer água pura, apta para ser consumida pelos seres humanos, para água portável. Bom, portável tem sentido, então seria uma água que você pode carregar, transportar, não necessariamente a água de beber. Quer dizer, é um descuido para com o mandato não tomar cuidado, né, até com o sentido do que fala, do próprio vocabulário. Ou seja, ele não preparou a fala, porque ia ver que há uma diferença abismal entre potável e portável. Ao dizer que levou água portável, foi assim que ele disse, a uma comunidade da região, ele ainda usou expressões pedantes e enganosas, como minha região. Que minha região? Ele não é dono de região nenhuma, né? Eu consegui junto à SERB, pelo amor de Deus, né? Sou um dos pioneiros para o projeto de água para Iguatemi. Espera aí, vamos combinar, vamos devagar, né? Não precisa tanta cara de pau. E, por último, vou demorar um pouquinho hoje no por último, por uma boa razão. Compartilhar experiências de vida. Eu nunca gostei de falar de mim, a não ser comigo mesmo. Mas hoje abro uma exceção. 19 de junho é o dia em que eu nasci. Como já lembrou aí o meu bom Luiz, a minha querida Marisa. E nasci no ano de 1949. Lá se vão tantos anos. Muitas experiências eu tenho para compartilhar. Numa das raras vezes em que falei de mim mesmo foi numa entrevista para a menina Yasmin, em 2018, como tarefa escolar dela, na escola Humberto Leal, aqui em Livramento. Ela começou perguntando onde eu nasci. E eu cheguei a esse mundo numa casinha muito pobre, de chão batido, lá em Itaguaçu. Filho de Dona Maria e de seu Humberto, hoje infelizmente já falecidos. Sou o segundo de 10 irmãos. E o terceiro de mais de 20 gestações que a minha mãe teve. Vivi na zona rural até os 21 anos, quando fui para Salvador. Respondi a uma pergunta da menina sobre a minha infância. Foi boa. Mesmo na extrema pobreza, trabalhando na roça desde os 7 anos de idade. Enfrentando riscos, sem nenhuma proteção de cobras, verminose, água contaminada, chifrada de bois, coice de cavalos, queda de árvores, etc. Pela manhã era na escola e à tarde na roça. Meu pai era rigoroso, não abria mão disso. A inocência nos protegia das preocupações, sem nos alienar,
sob a proteção dos nossos pais, que nos formaram na união, honestidade e caráter firme, sem abaixar a cabeça para nada e nem para ninguém. Yasmin não soube que eu chorei quando li a entrevista depois, ao lembrar, por exemplo, que a comida era racionada. Só tínhamos 2 mudas de roupas, como era chamado na época. Uma para trabalhar e outra para sair. Para a missa, para a cidade. As dificuldades tornaram inabalável em mim a disposição para estudar. O que fiz sob as mais precárias condições, pois era a única maneira de melhorar de vida. Onde dormia? Perguntou a menina. Não foi fácil responder. Dormia no chão, em esteira de palha e cobertor de pano de saco que a minha mãe fazia, emendando um no outro. Depois, evoluiu para um giral de tábuas. Ao invés de colocar a esteira no chão, ela era colocada nesse giral. E para piorar, eu urinava na cama, como se dizia, enquanto dormia. Mas cama de verdade mesmo, mas sem colchão, eu só tive a partir dos 18 anos de idade. Yasmin pergunta sobre o meu primeiro brinquedo. Não tinha brinquedo. A gente improvisava cavalo de vara e saíamos galopando com nossas próprias pernas, claro. Com bois, improvisávamos bois de sabugo. Minha primeira escola aos 7 anos, com a professora Marlene, que eu não sei por onde anda hoje, foi no Pissarrão, ali perto do Curtume onde nós morávamos. A escola era na casa de seu Nedino. Terminei a alfabetização na Escola do Recreio em 1956 com a professora inesquecível e saudosa Dona Maria. O ginasial e o pedagógico entre 1964 e 1970 foram no Colégio João Vilas Boas. E, por fim, as faculdades de Educação, Jornalismo e Direito entre os anos de 1971 e 1983. E Yasmin seguiu perguntando: tomava banho no rio, em bacia ou em alguma antiguidade? Não, minha querida, não se tomava banho. Eu respondi. Malmente se lavava mãos, pés e rosto, em bacias, gamelas, regos, lagoas, etc., para tirar a lama ou a terra da roça. Nada disso nunca me deixou afetar. E minha mãe me ensinou a rezar e ter fé em Deus. A roça era como um campo de concentração, só que em liberdade. Mas eu não me desanimei. Fé e determinação sempre me guiaram. Aproveitei ao máximo as oportunidades que Deus me deu, impulsionadas lá no início pelo meu pai e pela minha mãe. Iniciei com os pequenos passos ao meu alcance. Aprendi a ler, fiz o primário, o ginásio e finalmente me formei professor primário, para a grande alegria do meu pai. Tudo sem deixar de ajudar o meu pai na roça. E em seguida fui para a cidade grande, o maior desafio, onde também trabalhei e estudei ao mesmo tempo. E Yasmin perguntou muita coisa. Acho que foram mais de 20 perguntas. Mas eu vou encerrar com a pergunta que achei mais engraçada e ao mesmo tempo mais séria. Eu acho que alguém soprou alguma coisa para ela, pois ela me perguntou: você teve
quantas mulheres até hoje? Em resumo, eu respondi. Ao longo dos anos, algumas boas filhas de Deus gostaram de mim e me ajudaram muito, assim como também procurei ajudá-las. Entramos e saímos na vida uns dos outros como quis o plano de Deus. Fábio de Melo ainda não existia, mas tanto eu como aquelas filhas de Deus aplicamos conscientes o que esse padre veio a ensinar depois. Não traga de volta para a sua vida quem Deus tirou. E finalizando, eu digo aos que de alguma forma sofrem, impacientes, procurem recuperar a força por acaso perdida. Lembrando que na fração de tempo ainda que mínima do vai e vem do chicote, as costas sentem um alívio. Não desperdicem, resmungando nem chorando, esse precioso intervalo. Nele, muito pode ser feito ou pensado. E foi em semelhante fração de tempo que Dimas, o bom ladrão, conquistou o paraíso. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, nesse dia 19 de junho, minha querida Marisa, meu bom Luiz. Tenham todos uma boa tarde e um bom começo de semana.